costurar um zíper invisível, que fica, de fato, invisível, fica até o final desse vídeo que eu tenho muitas técnicas para te ensinar. Para colocar zíper invisível, a gente precisa de uma ferramenta, que é o calcador para zíper invisível. Ele tem duas canaletas que passam por ali os dentinhos do zíper, deixando tudo bem invisível. O zíper invisível que eu vou colocar tá na lateral de uma saia. Por isso, vocês podem observar que eu estou dobrando também parte do cos. Antes de posicionar o zíper, eu gosto de preparar a peça, vincando a margem de costura e também o cos, onde esse zíper vai ser colocado. Pego o zíper que eu vou usar, abro e fecho várias vezes para ver se realmente não tá com defeito. E também passo o zíper, abrindo os dentinhos. Aproveito para descolar a travinha lá de cima, que em alguns casos fica grudadinho. Posiciono o zíper fechado em cima do avesso da saia, deixando mais ou menos uns 5 centímetros abaixo da abertura. O meu zíper era muito maior do que eu realmente precisava. Então, eu apenas cortei 7 centímetros a mais do que a abertura, contando com o cos. Fiz uma marcação indicando o início de onde eu deveria começar a costurar e também posicioná-la no cos. Quando a saia tem cos, a gente não precisa colocar o zíper lá desde o início. É da metade do cos para baixo, porque a outra metade do cos serve para a gente fazer o acabamento. Posicionei marcação com marcação. Observem atentamente como eu estou posicionando esse zíper, com os dentinhos para cima. Um passo muito importante para as iniciantes, além das marcações, é usar os alfinetes. Com o tempo, com a sua prática, você nem vai mais precisar usar alfinetes. Mas respeite esse processo de aprendizagem, porque vai evitar desmanches. Deixe a sua máquina no ponto mais largo, para primeiro a gente fazer uma costura de teste. Com o calcador tradicional da máquina, a gente vai fazer uma costura simples, só para fixar mesmo, e ver se tá tudo certinho, se tá casando a costura do cos. Eu deixei o cos um pouco maior, eu aproveito para refilar essa parte. E agora a gente pode fechar o zíper para verificar o casamento das costuras do cos. Sim, gente, tem que casar. Para não ter erro, para não ter desmanche, faz uma marcação também com a canetinha mágica. E aí, é só passar a costura do outro lado, também no ponto largo, para que, se caso precise desmanchar, fica mais fácil. Abriu, fechou, deu tudo certinho, casadinho? Então agora sim é hora da costura definitiva. Coloca o calcador de zíper invisível, ajusta o ponto para que eles fiquem menores. E agora, os dentinhos do zíper têm que estar dentro da canaleta do calcador. Pode ser que para costura ficar bem no vinco mesmo dos dentinhos, você tenha que dar uma ajudinha e abrir com os dedos, como eu tô fazendo. E pode ser que não. Propositalmente, eu não abri com os dedos no início e ficou longe do vinco onde realmente a costura tem que estar. Olha só. E se a costura não ficar bem no vinco onde eu fiz a marcação com a caneta, o seu zíper não vai ficar invisível. E nessa demonstração, eu tô usando um zíper que não é da cor da saia. Mesmo assim, vocês verão que o zíper vai ficar invisível. Ou melhor, vocês não verão o zíper, só o puxador dele. Olha aí o que eu falei. Um lado, eu dei uma ajudinha com os dedos, abrindo o dentinho, e do outro lado, não. Analisando tudo, as costuras estão casadinhas. Mas olha, uma coisa muito comum de acontecer e que eu fiz propositalmente é essa preguinha no final do zíper. Mas fica aqui até o final do vídeo que eu vou te ensinar como corrigir esse probleminha tão comum. Agora sim, costura no lugar e invisível, vocês vão ver. Invisibilíssimo! Lembrando que eu tô usando o zíper de cor diferente para que vocês visualizem melhor, mas use sempre o zíper da cor da peça. E essa prega, vamos arrumar? Essa prega geralmente acontece quando a sua costura não fica retinha com a margem de costura. Então, a gente precisa unir essas duas costuras bem na linha de margem. Por isso, eu fiz um traçadinho aí só para vocês verem onde exatamente a costura tem que passar. Como agora a gente tem o volume do zíper ali na lateral, é interessante usar um calcador de um lado só. Mas, com o calcador tradicional, também dá certo. Faça essa costurinha, uma mini costurinha de 2 centímetros mais ou menos, beirando bem rente ao zíper. Dê o retrocesso para que essa costura não desmanche. Olha só como ficou do lado do avesso e do lado do direito, simplesmente acabou toda a preguinha que tinha ali. E agora, vamos finalizar o cos? É só dobrar esse início de zíper com o cos também por cima dele e passar uma costurinha rente aos dentinhos. Não precisa ser tão rente não, porque senão depois fica ruim de abrir e fechar. Eu poderia usar zigue-zague para o acabamento do cos ou um viés, mas eu só dobrei 1 centímetro para dentro. Desviro tudo isso. E olha só, que acabamento lindo e limpo. Faço a mesma coisa do outro lado, sempre tomando cuidado e analisando se realmente as costuras estão costurando, o tamanho do cos tá batendo ali certinho com o outro lado. Assim, prova final do zíper, hein? Vamos ver se deu tudo certo. Tudo certinho, casando sem nenhuma prega. Agora é só ajeitar todo o cos do lado do avesso, embutindo a costura onde a gente uniu a saia com o cos
pra dentro do cos, né, pra não aparecer nenhuma rebarba, ou fixando com alfinetes pra ficar mais fácil lá na hora da costura, não sair nada do lugar. E vou aproveitar também que se você estiver assistindo até agora é porque você gostou. Então não esquece de curtir e me seguir. Bom, eu quero o acabamento desse cos com uma costura bem invisível, bem ali entre a junção do cos com a saia, sabe? Da maneira que eu vou mostrar, olha só. E eu começo a costura mais ou menos com 1 centímetro de distância do zíper, pra depois, quando a gente for fechar, não ficar emperrando. Sigo desse mesmo jeitinho por toda a volta da cintura e olha só como que fica. A costura de pertinho dá pra ver, mas de longe não dá. E o avesso todo embutidinho. Agora eu quero saber se deu pra entender e se valeu a pena esse aulão. Resultado final, o conjunto inteiro, a saia com tênis e a blusinha com saia jeans. Qual é a sua versão preferida? Um beijo e até o próximo passo a passo. Ooh,